A mente pacífica é um bom termômetro para a gente avaliar o que leva à paz e o que leva à bagunça. Quando a mente está pacífica com o objeto de meditação, muita coisa desaparece do nosso campo de consciência. Ideias sobre o corpo, ideias sobre o trabalho, ideias sobre família, ideias sobre pessoas, ideias sobre país. Tem a mente, tem o objeto. Não tem conceitos do tipo, ou tem menos conceitos desse corpo ser isso ou ser aquilo. De ser homem, de ser mulher, seja lá o que for. Nome que a gente quiser dar. De amanhã, de hoje, de depois. De ontem. A mente pacífica não precisa de nada disso. São causas internas da mente. A gente não precisa consertar o mundo para experienciar isso. Se a gente for esperar o mundo ser perfeito, então nem quando o próximo Buda chegar nós vamos estar prontos para experimentar alguma paz. Tem que aprender a desenvolver essa mente pacífica do lado de dentro. E junto com ela uma casca grossa que protege a gente do caos do mundo. Porque se a gente treina essa mente, a gente consegue fazer acontecer, a gente consegue que essa mente tenha alguma paz. Que independe dessas condições externas, que nem depende se amanheceu de sol, de chuva, se amanheceu nublado, se alguém falou isso ou aquilo, a mente é capaz de, dentro de certos limites corporais, experienciar alguma paz. Agora, quando a mente está pacífica, também é bom usar essa paz para contemplar e resolver os problemas que nos incomodam. Seja na vida diária, seja no trabalho, seja no contexto familiar. Essa mente pacífica, ela pensa melhor, ela pensa com mais clareza, ela vê com mais clareza as coisas. E ela tem um termômetro mais aguçado, e quando as coisas começam a esquentar. Então, se a gente começa a pensar, se a mente está pacífica, a gente começa a pensar coisas que agitam a mente. Coisas sobre, por exemplo, o período entre os turnos das eleições brasileiras. A mente pode estar pacífica, mas quando ideias desse tipo vêm, pronto. A mente se agita, a mente esquenta. E a mente esquentar é um termômetro muito bom de que as quiletas apareceram. De que aquele pensamento não está certo. De que aquele pensamento esquenta a mente. Seja sobre um lado ou seja sobre o outro, não está certo. E se a gente quiser segurar, a gente vai se queimar.
Se a gente deixar passar, a mente continua pacífica. Agora, a gente segurar, a gente vai se queimar. Porque dualidade é uma coisa que agita a mente. Um lado é o certo, outro lado é o errado. Pronto, criou-se o caos. O meu lado tem que ganhar, o meu lado não pode perder. O meu lado é o lado certo, o lado do outro é o lado errado. Pronto, criou-se o caos. Não tem espaço e a mente não aceita a natureza das coisas, que às vezes um lado ganha, às vezes o outro lado ganha. É assim que funciona em tudo. Igual quando os monges estavam doentes e às vezes o Ajahn Chah chegava e falava: ou você morre ou você se recupera. Você tem que estar disposto a aceitar os dois lados. Se tivesse disposto a aceitar só um lado, então não está certo. Tem que treinar essa mente para aceitar os dois lados. E aí vai ter paz. Agora, se a gente pega de um lado, não, tem que ser do meu lado. O meu lado é o lado certo. Pronto, acabou. Pode tentar pacificar essa mente, que vai ser como, tipo, esfriar uma fogueira acesa. Com muita gasolina embaixo. Não vai ter como. Mas isso só é possível de a gente verificar com a mente pacífica. Porque se a gente tem essa mente pacífica, a gente joga essa coisa em cima, pronto. Incendeia. A gente sabe, opa, o que eu joguei em cima que está errado, não é a mente pacífica que está errada. Então melhor largar. Se a gente não sabe se envolver com sabedoria e com desapego, então é melhor largar. Por isso nossa mente queima. E essa mente é quente. A gente queima a gente, queima os outros. E sai colocando a culpa do nosso sofrimento nos outros. E aí tá tudo, aí vira uma bagunça só. Quando a mente está pacífica, não tem homem, não tem mulher, não tem esquerda, não tem direita, não tem lado certo, não tem lado errado. Tem queleza e tem dama. Isso tem. Agora, esses conceitos, essas caixinhas, a gente coloca as pessoas e cria conflito com as pessoas. Isso não existe quando a mente está pacífica. E se quando a mente está pacífica, a gente acha que tem essas coisas, então a mente não está tão pacífica assim. Querer demais uma coisa e não aceitar a possibilidade do contrário é uma receita para o sofrimento. É natural que a gente tenha essa tendência, mas se a gente é praticante, a gente tem que lutar contra essa tendência. E fazer as coisas com desapego, seja em qualquer área que for, seja votar, seja no trabalho, seja procurar um novo emprego, seja mudar de cidade, seja mudar de coisa. A gente tem que fazer as coisas com desapego. Pode ser que sim, que dê certo, pode ser que não dê certo. Eu tenho que estar disposto a aceitar ambas as possibilidades, me planejar para considerar ambas as possibilidades. Essa ideia de que não, vou pensar que vai dar certo, vou pensar isso. Esse positivismo é positivismo tóxico. Ele não é equilibrado. Porque tem margem para dualidade, tem margem para derrota. E derrota é uma coisa que agita a mente. Vitória e derrota agitam a mente. Então a gente tem que tomar cuidado.
com essa mente. O Buda ensinou a gente a ter metta pra gente antes de ter metta pelos outros. E metta sempre é ensinado no contexto de antídoto para a raiva. Pelo menos a Dhyana sempre enfatizou assim, nunca falava para praticar metta aleatoriamente, ele falava para praticar metta. Quando a mente sente raiva de alguém, quando sente ódio, sente aversão, aí a gente taca a metta. Principalmente nesse caso. E se a gente tem metta demais pelos outros, não tem metta por si mesmo antes, então a gente acaba bagunçando as coisas. E se não tem muita sabedoria, a gente acaba se queimando também. Em vez de priorizar a nossa prática, em vez de priorizar aquilo que pode levar a nossa mente para cima, a gente vai priorizar outras coisas que não vão levantar a mente tanto para cima. Também tem um senso de urgência. Porque se a gente morrer amanhã, a gente estaria tendo metta pelos outros ou estaria tendo metta pela gente mesmo, pela nossa prática? Então é sempre bom a gente relembrar essas coisas, que essa vida é incerta. A gente colocar as prioridades no lugar certo. E muita gente não está nem aí. Não é praticante, tudo bem, as pessoas têm o direito de não ser praticante, não tem interesse em prática espiritual, não tem interesse em cultivar parami, não tem interesse nenhum nisso. As pessoas podem ser assim, existem pessoas assim no mundo, existem pessoas que fazem isso, pessoas que não fazem isso, isso é normal, faz parte do mundo. Então metta tem que ser sempre equilibrada com sabedoria, senão facilmente a gente bagunça as coisas. A prática que o Buda ensinou é sempre de acabar, a gente mesmo é capaz, tem que acabar com o nosso sofrimento. Ninguém mais pode acabar com o nosso sofrimento, com a causa do sofrimento. Você vê, essa mente pacífica se pacifica por causas internas, o sofrimento tem causas internas. Então não é por ações externas que a gente vai resolver a causa do sofrimento, nem o Buda resolveu. Pode aliviar um pouco, isso é meritório, sem dúvida. Mas a gente tem que sempre equilibrar com sabedoria. O som, Ariel. O som, o que tem? Tá ouvindo? Tá me ouvindo, Edmir? Então, a gente tem que ter sabedoria. Colocar as coisas no seu devido lugar. E tomar cuidado com coisas, assuntos, situações que esquentam a mente. Mas isso a gente só consegue sentir se a gente tiver a mente pacífica. A gente vai ter o nosso contraste para medir as situações. Então é isso que a gente tem de reflexões para esse domingo. E se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, temos alguns minutinhos. Se alguém tiver que ir embora urgentemente, também nos avisa que a gente abre o portão. Ou que tiver que sair, fique à vontade também. Alguém do presencial, alguém do online? Não, se tem pergunta, obrigado. Peraí, o Fernando tem uma aqui, peraí. A minha pergunta, né, sobre o comentário de hoje,
essa tentativa de não ver as coisas com dois lados, né? Porque invariavelmente você vai acabar sendo frustrado, né? De uma maneira ou de outra e a mente vai se agitar. Me lembrou um conceito que eu sempre tive muita dificuldade de entender, que é equanimidade, assim, né? Sim. Existe relação entre, assim, a equanimidade sempre para mim foi uma coisa muito abstrata, assim. É uma maneira de entender equanimidade? Tem a ver, sim, porque essa mente que não... Como é que fala? A gente tenta, assim, exemplo de situação, né? Tipo, você vê que uma pessoa está passando uma situação sei lá, a pessoa tá doente. Você leva a pessoa no médico e, tipo, o médico dá o tratamento, né? Você levou no médico, deu o tratamento e tudo. Mas a pessoa não segue o tratamento. Assim, você é o parente lá que leva no médico, faz todos os exames. Tipo, tem que fazer o quê? Tem que parar de fumar, não pode comer isso, não pode fazer aquilo. Você fez a sua parte com meta e compaixão, mas a pessoa vai lá e não faz nada disso. Aí você faz o quê? Você fica com raiva da pessoa. Então a resposta, no caso, aí é mais apropriada é a equanimidade, né? Tipo, você fez o que você podia. Então, assim, você fez o que você podia, mas assim, depois chega um certo ponto que é o karma da pessoa, né? Tipo, a pessoa que não quer fazer, a pessoa não quer parar de fumar, não quer tomar as medidas necessárias, não quer seguir o tratamento, né? Então não há muito o que fazer, né? Então isso é o exemplo típico de equanimidade, né? Tipo, é uma resposta mais equilibrada, né? Tipo, a gente tenta fazer alguma coisa, mas depois, se a gente já teve experiência antes e vê que a gente vai se envolver, não vai dar certo, né? Larga a mão. Se abrir mão. E a gente ficar em paz com isso, né? Não criar problema com isso, né? Isso tem, e essa coisa também de não... Como é que chama? Da dualidade, né? Só fazer a seguinte distinção, né? Não é que não possa se envolver com um lado ou com o outro, mas se envolver tem que fazer com desapego, para não ter... Aí é uma forma equânime, né? Você faz tentando uma certa direção, mas você está aberto também não dá certo. Você fez o papel de levar o parente seu lá no médico. Mas, tipo, se ele não segue o tratamento, é problema dele. Então, assim, você pode fazer... se envolver, mas tem que se envolver com desapego, né? Então é mais ou menos isso, né? Se envolvimento sem apego, né? Sem querer demais um lado só, né? Um resultado só, né? Aí gera sofrimento. Mas assim, se a nossa sabedoria não é o suficiente, assim, tem situações que a gente se envolve, a gente consegue se envolver com menos apego ou mais apego, né? Isso varia de pessoa para pessoa e também com a nossa prática, né? Agora, se a gente sabe que uma situação vai agitar demais a nossa mente, a gente não vai se envolver com apego, com desapego, né? Do ponto de vista da mente, é melhor não se envolver. Porque a gente vai se queimar. A gente vai se queimar e isso vai agitar a mente, né? Então a gente tem que colocar na balança, né? Porque assim, tem certas coisas, né, que a gente tem que filtrar no contato, né? Não é tipo... Exemplo. A pessoa sabe que, tipo... Se a pessoa tem uma prática talvez não muito sólida, né? Ela sabe que se ela for no churrasco no final de semana, ela vai tomar todas, né? Tomar todas até ficar tonta, bêbada e ficar com ressaca por 3 dias. Então, assim, se você sabe que se você for, você não vai conseguir se manter, por que você vai no churrasco? Não é só você ficar em casa? Então, assim, isso é sabedoria, né? Evitar situações que vão levar à bagunça. Isso já é uma forma também de sabedoria, né? De contenção dos sentidos, né? Não se envolver com coisas que vão perturbar a mente, né? Então a gente não tem que ter essa noção de que tipo, não, tem que me envolver com tudo e eu tenho que praticar assim, não. Não é uma forma muito sábia, né? Porque a gente vai se queimar muito, né? Quanto menos a gente se queimar, mais fácil fica se pacificar a mente, né? Porque assim, a tendência de se envolver com coisas muito fortemente, né? Gera muito forte essa dualidade, né? Tipo, tem que ser do meu jeito de pensar é o jeito certo, né? Se eu não praticou muito, facilmente vira isso, né? E aí quando a situação dá errado, dá a dualidade, né? Dá o resultado, dá a frustração, dá a raiva, e começa a colocar a culpa nos outros. Começa a achar que tem que resolver aquela situação externa, assim, a minha meditação só vai melhorar quando aquela situação externa melhorar. Não, não tem nada a ver. Você pode...
Então, assim, a gente tem que aprender a pacificar essa mente independente de condições externas, né? Não ficar esperando o mundo ser perfeito, esperar, tipo, os passarinhos cantarem o Dharma, tipo, todos viverem em harmonia e paz, e, tipo, o mundo ser um lugar justo e perfeito, onde todos são felizes, né, pra gente pacificar essa mente, que vai demorar muito, eu talvez nem chegue, né, que desde a época do Buda para frente até o próximo Buda só vai rolar morra abaixo, né, pelo que está nos próprios sutras, né. Depois que vai começar a melhorar e depois o próximo Buda vai surgir, que vai demorar muito tempo, né. Então, assim, nós é um período de decadência espiritual, né? Não estamos um período de progresso espiritual. Então, assim, também tem isso em mente, né? Não querer demais consertar o mundo, né? Porque o mundo está em decadência espiritual, né? Então, assim, se o Buda falou isso, daí, então o que você vai querer? Se você vai querer, tipo, segurar uma pedra que está rolando morro abaixo, né? Tudo bem. Aliviar o sofrimento é uma coisa meritória, né? É um recurso que a gente leva com a gente para outras vidas também. Mas, assim, priorizar a nossa prática, né? Porque é isso que vai tirar a gente do samsara. Não adianta querer segurar uma pedra rolando morro abaixo, porque a gente vai se rolar junto e vai queimar mais do que gerar mérito, né? Então, tomar cuidado com isso. Não sei se respondi essa pergunta. Alguém mais? A minha dúvida é sobre isso que você falou, de assuntos que esquentam a mente, né? Esse esquentar seria as proliferações? Pensar sobre o assunto, né? Ou seria mais algo como surgir sensações desagradáveis ou desconfortáveis, ou raiva, tristeza? O que seria esse esquentar a mente? A mente é meio binária, né? Ou ela tá pacífica, ou ela tá agitada, né? Meio binário nesse ponto, né? Então, assim, se a mente começa a ter emoções negativas, já é uns termômetros de... Esquentar a mente não precisa ser só raiva, né? Pode ser tipo tristeza, gera agitação, gera proliferação, gera pensamentos excessivos, gera perturbação, gera tristeza, gera cansaço, desgaste mental, né? Tipo... Assim... Tudo isso, né? Tipo... são coisas que esquentam a mente, né? Que tipo, tiram a mente desse estado de paz, né? De uma forma desnecessária, né? Então, assim... É que tem uma frase de alguns Kurbhajans, né? Tipo... Não sei se é do um tal do Ajahn Chah, né? Tipo, se a gente sabe pensar, a gente vai ter felicidade. Se a gente não sabe pensar, a gente vai ter sofrimento. Então, assim, o assunto que a gente pensa, se causa sofrimento, tá errado. Tá errado a forma como a gente está pensando. Se a gente pensar sobre o assunto que causa sofrimento, tá errado. Você vê? Se a gente souber pensar, a gente vai ter felicidade. Ou seja, se o pensamento for alinhado com sabedoria, se for alinhado com o Dhamma, a gente pensa ele e a mente continua pacífica. Quando a gente pensa sobre um assunto e pronto, a mente começa a ter sofrimento, esse pensamento é a causa do sofrimento. Esse pensamento está contaminado com quilesa. Pode ter certeza disso. Então, assim, a gente tem que investigar depois esse pensamento. O que tem de contaminado aqui? Porque, assim, e é bem forte essa frase, né? Tipo, se a gente souber pensar, a gente vai... Takit de Jami Kwangsuk, Takit mai de Jami Tok. Tipo, é bem simplesinho em tailandês, né? Tipo, se a gente pensa bem, a gente vai ter felicidade. Se a gente pensa mal, a gente vai ter sofrimento. Você vê, o pensamento que cria um sofrimento. Não é as outras pessoas, não é as situações. Mas, assim, esses pensamentos, né, às vezes são causados por situações, né? Exemplo, uma situação traumática, né? E aí, tipo, pensar sobre esse assunto, essa situação traumática que foi causada por uma outra pessoa, né? Tipo, isso vai gerar agitação. Então, não pense sobre esse assunto, né? Não fique pensando sobre isso. Mas Itipiçô. Itipiçô é um pensamento bom, ele gera paz, né? Substitua isso por Itipiçô, né? E assim... O que mais? Então, assim, qualquer coisa que, tipo, perturba a mente, né? Assim... Não é de causar sensações desconfortáveis, né? Porque senão a gente gera uma situação do tipo...
de não ir contra as impurezas. Ah, não, se eu ficar sem comer chocolate, então eu me sinto mal, logo isso esquenta bem. Não. Aí também não. A gente tem que saber o que é prática, o que é seguir as quelezas, né? Porque assim, muita coisa, assim, essas, por exemplo, você tem mencionado a coisa de sensações internas de desconforto, né? Assim, se a gente for seguir essas sensações internas de conforto e desconforto, a gente não pratica. Ah, não, hoje está muito quente, eu vou dormir, então não vou praticar. Hoje está muito frio, não vou praticar. Hoje, então, tipo... E assim, na vida monástica a gente aprendeu a não dar bola para essa sensação, porque, tipo... A gente não podia, né? Tinha rotina lá, tipo, hoje tem dia de trabalho. Pronto, você não tem escolha, você tem que ir lá trabalhar. Hoje tem dia de obra, você não pode, tem que ir lá para fazer obra. Se você esteja de bom humor, se você não esteja de bom humor, se você não estiver cansado, se você quiser meditar, não, você tem que ir lá. Então, assim, nesse ponto, você tem que ir contra todas essas sensações internas, tipo, esses gostos e desgostos internos, né? Tipo, a gente já falava, se a gente não continua seguindo nossos gostos e desgostos internos, né? A gente nem começou a praticar o Dharma, né? Então, assim, a gente tem que deixar de lado isso. Se a gente tiver vontade de praticar, a gente pratica. Se a gente tiver vontade de praticar, a gente pratica, né? E não tem que seguir essas sensações internas, né? Isso é o começo do fim, né? Então, tomar cuidado com isso. Diferente, né? Diferente dessa coisa que eu estou falando de pensamentos que agitam, né? Dois conceitos completamente diferentes, né? Você vai tomar esse cuidado. Então, assim, isso tem a ver com aquela coisa da sabedoria, né? Colocar prioridade nos assuntos que são mais importantes, né? De forma que a gente não... Ah, não, hoje teve muito trabalho, então não vou praticar. Hoje teve muito... Isso, não vou praticar. Então, assim, pelo menos, assim, tudo bem que a gente tem vida de leigo, tem uma vida caótica de leigo, uma cidade como São Paulo, mas, assim, a gente também tem que colocar certos limites nas coisas, né? Traçar certas áreas ali de proteção da nossa prática, né? De forma que a gente possa ter um compromisso, tanto da mente como do corpo, né? Com a prática, né? Isso ajuda a manter essa regularidade. Não sei se eu respondi essa pergunta. Alguém mais? Ícaro, você é de onde mesmo? DDD 19, onde fica isso? Ícaro? Você está aí? Acho que não. Então é isso, pessoal. Se ninguém quer falar mais nada, a gente pode ir encerrando por aqui. Amanhã tem o post à noite, das 6 às 9, com o Cassiano. Então acaba amanhã, com o nascer do sol, acaba o retiro das chuvas oficialmente, né? O post é meio tipo o último post, só para fechar, né? Então, assim, as pessoas que tiveram aditanas anumodana e puderam manter essas aditanas da melhor forma possível, tudo bem que algumas às vezes não puderam ser... Assim, aqueles que conseguiram manter as aditanas 100% durante o Vassa inteiro, anumodana, parabéns, Satu. Aqueles que conseguiram manter pelo menos uma parte, né? Tiveram que fazer alguns ajustes com o tempo, com situações e tal. Paciência, né? Anumodana também. Porque assim, nem tudo... Pelo menos a gente tentou, né? A gente tentou colocar um padrão... Levantou a barra, né? Que nem a gente levantou a barra do salto em distância, né? Levantou a barra ali. Né? Você levantou a barra e praticou mais intenso por um tempo, né? E assim... Aquilo que a gente viu de benefício na nossa prática, né, com certas editanas, né, é recomendável a gente manter na medida do possível, né, certas medidas. Tudo bem que a gente não precisa também... A gente tomou esse período como um período mais intenso e tal, mas assim, aquilo que a gente viu benefício, né, a gente deve colocar um pouco mais de atenção e investir mais nisso, né, de forma contínua, né, manter essa continuidade, né. E isso vai ser uma causa de mais benefício na nossa prática, né. Obviamente que certas questões de tempo, questões que envolvem muito tempo, talvez não sejam muito fáceis de serem mantidas, né? Mas a gente tem que colocar... Se a gente viu o benefício de estrutura, né? A gente continua usando estrutura, né? Talvez de uma forma mais flexível depois do Vassa, mas a gente mantém alguma coisa, né? Isso ajuda. Quanto mais a gente puder manter, melhor. Isso é uma recomendação geral. Né?
essas práticas. E também reeditanar coisas, né? Tipo, se a gente viu o benefício de uma coisa, vamos fazer outras editanas, né? Para a gente faz sozinho. Para a gente poder manter e a gente treinar essa mente, né? Isso vai levar menos bagunça na cabeça. Então é isso, pessoal. Igor, você é de onde? Eu estou em Serra Grande, litoral sul da Bahia. Litoral sul do Bahia. Peraí, mas eu sou DD19? Aí DD19? Pensei que DD começo de 1 era São Paulo. Mas você morava em São Paulo antes? Não, eu morava em Salvador, a capital da Bahia. Não sei de onde que eu diria que você era de São Paulo. Anyway. Como é que tá a temperatura aí agora? 35 graus. Mais de 40. É tipo Tailândia, então. Salvador fica mais ou menos na mesma latitude que Tailândia, assim, na Rayong, assim, eu sei como que é. Deve ser quente, úmido, aquele calor infernal o ano inteiro. Exatamente, é aqui. O bom é que a nossa prática é um pouco cedo, né? Então deve ser um pouco bom, né? Porque não fica tão quente. De tarde fica insuportável. Agora já está. Falou de meio-dia. No Moda, né? Pela prática e fica o convite para participar dos próximos grupos, é todo domingo às 9, certo? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.